Olá, oitavo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? Lembrando que nós paramos na página 159. E nós estamos trabalhando o gênero diário íntimo, tá? Conhecemos o diário da Anne, né? Que é essa menininha aqui, ó. Aqui. Ela é conhecida como Anne Frank, né? Ela nasceu em 12 de junho de 1929. Foi uma adolescente alemã, como a gente viu, né, de origem judaica, vítima do Holocausto, que morreu aos 15 anos de idade num campo de concentração. Ela tornou-se mundialmente famosa com a publicação póstuma do seu diário, ou seja, depois que ela veio a falecer, tá? No qual escrevia as experiências do período em que sua família se escondeu da perseguição aos judeus dos Países Baixos. O conjunto de relatos que recebeu o nome de Diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 1947 e é considerado um dos livros mais importantes do século XX, tá? Como a gente viu, porque ele reproduz, ele traz elementos históricos, né, vivenciados pela Anne e pela sua família, tá? No momento da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, tá? Para quem não lembra, é só ir lá um pouquinho em 156, né? O Holocausto, gente, era a prática de perseguição política, étnica, religiosa e sexual concebida pelo nazismo, tá? E o nazismo visava promover a pureza racial, eugenia do povo alemão, que segundo Hitler era uma raça superior, provinha de uma raça superior, tá? Então, dessa forma, ele perseguia os demais, tá? Os judeus, os homossexuais, os negros, perseguia grupos religiosos, tá? Então, vamos lá. Nós paramos na página 159. Bom, na página anterior, né, que é 158, nós fizemos uma questão assim: em que pessoa do discurso diário lido foi escrito? Foi escrito em primeira pessoa, foi a Anne que escreveu, tá? Como é possível identificar isso? Para eu ver se o narrador está em primeira pessoa, eu analiso os verbos, os pronomes, tá? E todos estão na primeira pessoa. Ela fala, né? Hoje só tenho notícias tristes e deprimentes. Nossos muitos amigos e conhecidos judeus estão sendo levados aos montes, tá bom? Então, dessa forma, o registro da primeira pessoa. Por que o emprego desse tipo de pessoa do discurso é uma das características do diário íntimo? Porque é um autor que relata, que está contando as suas próprias experiências, tá? Então, dessa forma, ele usa a primeira pessoa. Eu vi, eu vivi, eu presenciei, tá? Então, ele fala das próprias experiências, dos seus sentimentos, dos fatos vividos de forma íntima e confidencial, tá? O nome já diz, o diário é íntimo, né? 5. Sobre as partes do diário íntimos destacadas ao lado, preencha o quadro com as respectivas informações do diário da Anne Frank. Em relação à estrutura de um diário íntimo, algumas partes são fundamentais, como o cabeçalho, trazendo o local e a data dos acontecimentos relatados, o que acaba contribuindo para esse diário se tornar um fato histórico, tá?
O vocativo, que é o nome do destinatário, geralmente é o próprio diário, né? As pessoas escrevem, querido diário, hoje eu estou muito feliz, né? E a assinatura, final, quando acabou de contar o que aconteceu naquele dia, a pessoa assina, tá? Então é só voltar lá no diário. O cabeçalho é a data, sexta-feira, 9 de outubro de 1942. O vocativo, querida Kitty, tá? E a assinatura, sua Anne. Que informações são apresentadas no cabeçalho desse diário íntimo? A data em que os episódios ocorreram, tá? Qual é a importância desse tipo de informação em um diário? Marcar o tempo, registrar o tempo. Dessa forma, né, depois, se a pessoa achar esse diário, a gente vai entender, vai ver em que tempo isso ocorreu, tá bom? No caso dos diários, qual é a função do vocativo? Criar uma proximidade entre quem escreve e o diário, tá? Página 160. Releia o trecho a seguir. Hoje só tenho notícias tristes e deprimentes. Nossos muitos amigos e conhecidos judeus estão sendo levados aos montes. A Gestapo está tratando todos eles muito mal e transportando-os em vagões de gado para Westwood, o grande campo em Gwent, para onde estão mandando todos os judeus. Miep falou de alguém que conseguiu escapar de lá. Deve ser terrível, mas ser burro. As pessoas não têm praticamente nada para comer, e menos ainda para beber, já que só existe água 1 hora por dia. E há somente um banheiro e uma pia para vários milhares de pessoas. Homens e mulheres dormem no mesmo cômodo, e as mulheres e as crianças costumam ter as cabeças raspadas. Fugir é quase impossível. Muitas pessoas têm aparência de judias e são marcadas pelas cabeças raspadas. Então, dessa forma, o que acontece aqui? É um relato, gente. De repente, se não encontrassem esse diário, muitos desses relatos seriam perdidos. Esse sofrimento que as pessoas viveram, vivenciaram, passaria até despercebido. Chega a dar um nó na garganta, saber que só tinha água 1 hora por dia. Imagina, a gente está com sede, vai lá, pega a nossa aguinha. E eles não tinham isso, era desumano, tá? Que tempo verbal é predominante no texto? Ó, hoje só tenho notícias tristes, então é o presente, tá? Ela está relatando o que acontecia naquele momento. Cite exemplos. Vamos tirar alguns verbos no presente. Tenho, tem, existem, há, dormem. E eu tenho algumas locuções também, tá? No presente do indicativo. Estão sendo, está tratando e deve ser. Que efeito confere o texto o emprego de verbos nesse tempo verbal? Para indicar ações que já ocorreram. Conforme apresentado, confere uma aproximação maior com os fatos relatados, tornando temporalmente mais próximos, tá? É como se a gente estivesse lendo e vivendo aquele dia. Observe a fotografia e imagine que a cena representada tenha ocorrido em um dia da sua vida. É você aqui na bike. Como você escreveria sobre esse dia caso tivesse um diário? Defina um tempo verbal, presente ou pretérito. Vai contar no presente ou no passado. Hoje foi um dia muito legal. Geralmente, esses relatos são feitos no próprio dia, por isso a presença desse verbo no presente, tá? E registre esse acontecimento. Então, é para usar
a imaginação aqui, ok? Vamos seguir. Eu tenho outros dois trechos, né, do Diário da Anne. Então, vamos lá. Os gêneros da ordem do relatar, como relato de viagem nos diários, apresentam a descrição de pessoas, objetos e situações. Como a gente viu, essas descrições são importantes para que o leitor visualize mentalmente aquele período, aquela cena, aquele lugar, tá? Quando a descrição procura reproduzir objetos ou pessoas, caracterizando-os como são na realidade, é chamado de descrição objetiva. A descrição que qualifica algo ou alguém por meio de impressões, reproduzindo o objeto como ele é visto e é sentido, é chamado de descrição subjetiva. Subjetiva é a interpretação da pessoa, tá? Homens e mulheres dormem no mesmo cômodo e as mulheres e as crianças costumam ter as cabeças raspadas. Fugir é quase impossível. Muitas pessoas têm aparência de judias e são marcadas pelas cabeças raspadas, tá? Você já ouviu a palavra refém? É a punição definitiva para os sabotadores. É a coisa mais horrível que você pode imaginar. Cidadãos importantes, gente inocente, são levados como prisioneiros para esperar a execução. Se a Gestapo não conseguir encontrar o sabotador, eles simplesmente pegam 5 reféns e os colocam em fila em diante de um muro. Você lê o anúncio da morte deles no jornal, onde são citados como acidentes fatais. No diário, temos exemplos dos dois tipos de descrição, a objetiva e a subjetiva. Qual trecho acima representa apenas a descrição objetiva? É o trecho A, tá? É uma descrição de que as crianças e as mulheres têm a cabeça raspada. É o detalhe físico daquelas pessoas, tá bom? Em qual dos trechos há uma descrição subjetiva? No trecho B. Por quê, gente? A descrição subjetiva está na forma como Anne descreve o sentido da palavra refém. Ao tentar defini-la de forma objetiva, ela acaba apresentando a sua impressão, a sua subjetividade, tá? A sua opinião. É a coisa mais horrível que você pode imaginar. Indicada pela presença do adjetivo horrível, tá? Então, ela caracteriza esse episódio de forma subjetiva, tá bom? Então, eu vou deixar o oitavo ano como sugestão de atividade a página 162, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre outros diários, tá? E vão ver qual é o título, se tem alguma descrição subjetiva, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom? E até a próxima aula.